Olá, boa noite. Segunda turma do Supremo rejeita a denúncia em processo de compartilhamento de dados sigilosos entre a Unidade de Inteligência Financeira e o Ministério Público Federal. STF anula atos processuais de 2 ações penais contra o ex-ministro José Dirceu. Justiça mantém prisão do bicheiro Rogério Andrade, suspeito de ser o mandante da morte de um contraventor no Rio de Janeiro. Transportadora aérea vai ter que indenizar seguradora por extravio de carga em voo internacional. STF restabelece direitos políticos de ex-governador do Rio de Janeiro. E ainda, mais 14 réus são condenados por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 29 de outubro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal condenou mais 14 réus pela participação nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. A maioria dos condenados rejeitou o acordo com o Ministério Público. A decisão foi no plenário virtual da Corte. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. 12 dos 14 condenados recusaram a fechar o acordo de não persecução penal com o Ministério Público. Esse acordo é um instrumento jurídico utilizado quando o crime cometido é de menor potencial ofensivo. O acusado aceita cumprir pena antecipada que não seja de prisão em troca da extinção da punibilidade. Segundo a denúncia da PGR, apesar de os 12 réus não terem participado diretamente do ataque, eles se envolveram no processo que antecipou o ato golpista. Isso porque eles permaneceram no acampamento montado no quartel-general do Exército em Brasília, enquanto o outro grupo se deslocou para a Praça dos Três Poderes e invadiu e depredou os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro de 2023. Por maioria de votos, eles foram condenados por associação criminosa, incitação ao crime por estimular as Forças Armadas a tomar o poder, alegando fraude eleitoral. Prevaleceu o entendimento do relator ministro Alexandre de Moraes de que os atos antidemocráticos foram uma ação conjunta com a mesma finalidade. Além disso, os réus tinham conhecimento prévio do objetivo de aplicar golpe de Estado. Eles receberam a pena de 1 ano de detenção, substituída por prestação de serviços. Além disso, os 12 réus vão ter que pagar uma multa de 10 salários mínimos e terão de participar de um curso sobre democracia promovido pelo Ministério Público. Eles ficarão proibidos de deixar o município de residência e de usar as redes sociais. Os passaportes ficarão retidos até a extinção da pena. Os réus também deverão dividir com outros condenados o pagamento da indenização por danos morais coletivos no valor mínimo de R$5 milhões. Os outros 2 réus participaram diretamente dos ataques aos prédios dos 3 poderes. Eles foram condenados a 12 anos de prisão e contribuir para o pagamento de R$30 milhões por dano moral coletivo. A segunda turma, por maioria, rejeitou denúncia em um processo que trata de compartilhamento de dados sigilosos entre a Unidade de Inteligência Financeira e o Ministério Público Federal. A repórter Marta Ferreira tem mais informações. O caso trata de uma investigação para apurar crimes de ordem tributária. A defesa dos 2 envolvidos entrou no Supremo alegando que as provas obtidas seriam ilegais, sem autorização judicial, para o compartilhamento dos dados obtidos. Assim, a defesa pedia que a denúncia do Ministério Público Federal não fosse aceita pela Justiça. O pedido foi analisado pela segunda turma do Supremo. A relatora do processo é a ministra Carmen Lúcia, que julgou o recurso prejudicado, já que foi feito um acordo de não persecução penal. Como o objeto do habeas corpus era o trancamento da ação penal com a superveniência, eu estou fazendo uma complementação ao voto no sentido de que houve perda do objeto deste habeas corpus e o prejuízo deste recurso. Até porque, se houvesse qualquer nova alteração, seria comunicada a este Supremo Tribunal. O ministro Gilmar Mendes divergiu da relatora, por entender que as provas, de fato, foram obtidas de forma ilegal.
A minha divergência com a ministra Carmen, portanto, já vai em relação a esta questão, mas vai para além. É que, se calcada em prova ilícita, e essa é a minha premissa, eu entendo que aqui houve uma situação de prova ilícita, a rigor subsiste, a despeito da ANPP, subsiste o interesse no habeas corpus. Os ministros Dias Toffoli e Nunes Marques acompanharam o entendimento de Gilmar Mendes. Nessa mão de vinda do COAF para o Ministério Público deve ser feito, mas ainda não avançamos, como na primeira turma, de entender que o sentido contrário também seria possível. Então, pedindo a mais respeitosa vênia, Vossa Excelência, os que pensam de forma diferente, eu acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Gilmar Mendes. Já o ministro Edson Fachin seguiu o voto da relatora, mas acabou prevalecendo a divergência. A turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e concedeu a ordem de habeas corpus para restabelecer a sentença de primeira instância que rejeitou a denúncia, nos termos do voto do ministro Gilmar Mendes, redator para o acordo, vencidas a ministra Carmen Lúcia, relatora, e o ministro Edson Fachin. Essa é a proclamação do resultado deste habeas corpus. E a segunda turma restabeleceu os direitos políticos de Luiz Fernando Pezão, ex-governador do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada em sessão virtual. Os detalhes na narração de Regina Souza. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 2019, condenou Pezão à pena de multa e à suspensão dos direitos políticos por 5 anos por ato de improbidade administrativa relacionado a irregularidades em repasses à Secretaria de Saúde entre 2014 e 2015. A defesa de Pezão argumentou que a decisão do TJ do Rio de Janeiro contrariava a liminar do ministro Gilmar Mendes na ação direta de inconstitucionalidade que afastou a suspensão dos direitos políticos prevista na Lei de Improbidade Administrativa em atos culposos, em que não há a intenção de causar dano aos cofres públicos. O relator, ministro André Mendonça, concedeu a liminar no dia 3 de outubro para suspender a condenação do ex-governador por entender que, ao menos em exame preliminar, houve contrariedade ao entendimento do Supremo. O ministro também justificou a medida com o fato de que Pezão era candidato à prefeitura do município de Piraí, no Rio de Janeiro, e a eleição ocorreria em 6 de outubro, na qual foi eleito. A segunda turma do STF acompanhou o relator. Os atos processuais do ex-juiz Sérgio Moro contra o ex-ministro José Dirceu, referentes à Operação Lava Jato, foram anulados pelo STF. Anderson Argoverde tem as informações. A decisão foi tomada de forma individual pelo ministro Gilmar Mendes. Ele atendeu a um pedido da defesa de José Dirceu para estender ao ex-ministro os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito de atuar em processos contra o presidente Lula. No despacho, o ministro Gilmar Mendes pontuou vários indícios considerados pelo STF para declarar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. O ministro concluiu que, diante do conjunto de indícios de suspeição narrados, é certo que a mesma falta de isenção que havia em relação ao primeiro réu, no caso o presidente Lula, também impediu que José Dirceu tivesse direito ao julgamento justo e imparcial. Gilmar Mendes considerou que as acusações contra José Dirceu, na verdade, serviram de uma espécie de ensaio para a denúncia que seria apresentada contra Lula. O ministro concluiu que tudo isso justifica estender a José Dirceu a anulação de todos os atos processuais do ex-juiz Sérgio Moro. Gilmar Mendes ponderou, no entanto, que são situações específicas, por isso os efeitos extensivos se aplicam apenas a José Dirceu e não para outros acusados da Lava Jato. O ex-ministro José Dirceu está em liberdade. Em maio, a segunda turma do STF extinguiu a pena a que Dirceu foi condenado por corrupção passiva. Com a nova decisão, o ex-ministro deixa de ser ficha suja e poderá voltar à vida política. A seguir, MPF recomenda que a União reveja os critérios e faça a convocação dos profissionais inscritos no programa Mais Médicos. E ainda, Justiça mantém em prisão do bicheiro Rogério Andrade, suspeito de ser o mandante da morte de um contraventor no Rio de Janeiro. Voltamos em instantes.
Ministério Público Federal recomendou que a União reveja os critérios e faça a convocação dos profissionais inscritos no programa Mais Médicos. Repórter Márcio Fontinelli. A Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Governo Federal recebeu uma recomendação do MPF para corrigir a lista de aprovados do programa Mais Médicos, que não levou em consideração os candidatos cotistas. Para o MPF, o formato de seleção adotado pelo Ministério da Saúde, na verdade, tem dificultado o preenchimento de vagas destinadas a profissionais pretos, pardos, indígenas ou com deficiência. A Secretaria tem um prazo de 30 dias para se posicionar. Se não responder ou se negar, os procuradores responsáveis pela recomendação devem entrar com ação na Justiça contra a União. A Justiça condenou 2 homens por tráfico internacional de drogas. A denúncia e as provas foram apresentadas pelo Ministério Público. A dupla foi presa pela Polícia Militar em abril deste ano em uma rodovia de Mato Grosso com quase 300 tabletes de pasta base de cocaína, 10 tabletes de cocaína e 60 de maconha. Os homens confessaram que iriam receber R$30 mil para transportar as drogas, que somadas chegam a valer R$3 milhões. As penas chegam a 13 anos de prisão em regime inicial fechado, além do pagamento de multa. Começa amanhã o julgamento dos envolvidos no caso Marielle Franco. Polícia Federal e Polícia Militar fizeram uma operação de combate ao tráfico de drogas no Espírito Santo. E foi preso o bicheiro Rogério Andrade, suspeito de mandar matar o rival Fernando Inácio no Rio de Janeiro. Vamos conferir. Além do bicheiro Rogério Andrade, foi preso Gilmar Enes Lisboa, responsável por monitorar a vítima antes do crime. Fernando era genro e Rogério era sobrinho do falecido Castor de Andrade. Em 1997, após a morte do tio, a herança e os negócios ilegais ficaram com os dois, junto com o filho do bicheiro, Paulo Roberto de Andrade. Segundo o Ministério Público, o assassinato ocorreu em 2020, após a emboscada no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O motivo foi a disputa pelo controle de pontos de exploração de jogos. A Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Militar, realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas na região da Praia da Costa, no Espírito Santo. Foi cumprido um mandado de busca que resultou na apreensão de 28 quilos de entorpecentes, incluindo maconha, skunk e haxixe, além de comprimidos de êxtase. A polícia também apreendeu 85 munições e mais de R$23 mil em dinheiro. 3 pessoas foram presas em flagrante. Começa amanhã, a partir das 9 horas, o julgamento dos envolvidos na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março de 2018. O júri será formado por 21 pessoas. 7 delas serão sorteadas na hora para compor o júri. Durante o julgamento, elas ficarão isoladas e vão dormir no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Defesa e acusação terão prazo de 10 dias para a apresentação de provas. Preso pode receber pecúlio antecipado para comprar produtos de higiene não fornecidos pelo Estado. A decisão da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, como mostra a repórter Kátia Gomes. Todo detento que trabalha durante o cumprimento da pena tem direito a receber um valor, chamado de pecúlio, pago quando ele sai da prisão. A Lei de Execução Penal permite a antecipação desse dinheiro para o preso arcar com pequenas despesas, como explica a defensora pública Maiara Tachi. Geralmente o dinheiro que eles usam é um dinheiro que é levado pela família. Então a família, quando vai visitar, ela tem uma quantia pequena de valores que ela pode entregar para que seja entregue para o preso, né? Só que tem pessoas que não têm família, tem pessoas que estão em situação de rua, tem todo tipo de pessoas ali encarceradas, né? E nesse caso, então, essas necessidades que ele poderia adquirir com esse dinheiro que viesse da família, ele pode buscar o pecúlio. A defensora pública esclarece ainda que existem critérios para a liberação do pecúlio penitenciário. A jurisprudência entende que essa ordem do artigo 29 ela é uma ordem prioritária. Então, se eu não indenizei o crime, por exemplo, e tem uma sentença penal condenatória, eu não posso liberar para despesas pessoais antes que haja uma indenização da vítima. Foi com base na Lei de Execução Penal que um detento pediu para receber o pecúlio para comprar itens pessoais, como produtos de higiene. O pedido chegou ao Superior Tribunal de Justiça após o juízo da execução e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negarem a solicitação, alegando que é obrigação do Estado fornecer esses itens.
A sexta turma do STJ cassou essa decisão contrária ao pedido do preso. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, destacou que as condições nos presídios são precárias, o que dificulta a crença de que o Estado arca com todas as necessidades básicas dos detentos. O ministro explicou que o juiz deve avaliar se o pedido de adiantamento se encaixa nas situações legais e, se sim, autorizar o levantamento. No caso analisado, o ministro considerou que o pedido do preso se enquadra como uma pequena despesa pessoal prevista na Lei de Execução Penal. O relator ressaltou ainda que o adiantamento só pode ser feito se não houver outras dívidas pendentes. O juiz deve determinar o valor necessário para a compra e pode negar o pedido se o estabelecimento prisional já fornecer os itens solicitados. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a inércia em impugnar reajuste abusivo por si só não representa violação ao princípio da boa-fé objetiva. Repórter Liamara Mendes explica a decisão. Quando um contrato é firmado, é preciso ter atenção às cláusulas do documento. Direitos, deveres, validade, reajustes. E um caso que envolve o tema foi analisado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, uma empresa do ramo alimentício pediu reconhecimento da prática de preços abusivos realizada por uma fornecedora de gás natural. A empresa aplicou reajustes em percentuais superiores ao índice oficial de variação da energia elétrica no Paraná. O juízo de primeiro grau deu razão ao contratante e solicitou que os preços fossem recalculados. O reajuste anual deveria ser com base apenas nos índices do mercado cativo de energia elétrica. Além disso, determinou que fossem restituídos os valores pagos a mais durante a vigência do contrato. O Tribunal de Justiça do Paraná reformou a decisão sob o argumento de que o cálculo utilizado seria compreensível. Contudo, no STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença. Para o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Belize, a fornecedora adotou comportamento contrário à boa-fé objetiva, pois utilizou o critério unilateral de reajuste, visivelmente mais prejudicial à contratante. Isso mesmo após a passagem de anos sem qualquer manifestação e ainda que tenha havido assinatura de confissão de dívida. Dessa forma, a conclusão foi de que é impossível validar o contrato com base em suposta suprécio, que é a perda do direito por não tê-lo exercido durante muito tempo, em favor da parte que inicialmente agiu com abuso de direito. Os juros compensatórios em caso de indenização de área desapropriada só incidem após a decisão sobre titularidade. A decisão foi da segunda turma do STJ. Jéssica Castro. O colegiado estabeleceu que, no caso de 3 desapropriações requeridas entre 1974 e 1977 pela Petrobras, os juros compensatórios só devem incidir a partir de 2006, quando uma decisão resolveu a titularidade dos imóveis. O processo analisado envolvia a morte do proprietário, que levou a uma disputa judicial pela herança, que durou cerca de 40 anos. Os imóveis localizados às margens do rio Caputera, no Rio de Janeiro, foram requeridos pela Petrobras, em razão de obras complementares ao empreendimento do terminal da Baía da Ilha Grande. Em 2014, as 3 ações de desapropriação foram unificadas e o valor da indenização foi calculado em aproximadamente 27,3 milhões de reais, descontando os 30 milhões que já haviam sido depositados. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença da primeira instância, que fixou os juros compensatórios em 12% ao ano desde 1977, e os honorários foram fixados em 5% da diferença arbitrada. A Petrobras recorreu então ao STJ e o relator, ministro Francisco Falcão, aceitou o argumento apresentado pela estatal, afirmando que os juros devem ser aplicados a partir de 2006. Isto porque, segundo o ministro, os juros são para compensar a perda de rendimento do proprietário. A segunda turma seguiu o voto do relator e decidiu ajustar a taxa de juros para 6% ao ano, além de revisar os honorários advocatícios, que inicialmente estavam fixados entre 0,5% e 5%, sugerindo que fossem reduzidos para 3% devido ao alto valor da indenização. Com relação aos 30 milhões de reais já depositados, o colegiado entendeu que o valor deve ser considerado um pagamento prévio deduzido no momento da realização, para que os juros compensatórios incidam apenas sobre a diferença não depositada.
A 11ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região condenou uma operadora de plano de saúde a pagar integralmente as despesas com musicoterapia e ecoterapia para uma criança com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Flávia Alvarenga. A decisão foi unânime. A operadora de plano de saúde terá que pagar todos os custos com 2 tipos de tratamento: a ecoterapia, método que utiliza cavalos para estimular o desenvolvimento do corpo e da mente, e a musicoterapia, que estimula a comunicação. O caso é de uma criança do Distrito Federal diagnosticada com um transtorno do espectro autista. A justiça local negou o pedido, mas a família recorreu. O relator, juiz federal Hilton Sobrinho da Silva, entendeu que a lei de 2012, que trata dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, prevê o tratamento multifuncional e individualizado. Além disso, já existe entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é devida a cobertura desses tratamentos sem limite de sessões. Uma resolução da ANS também obriga o pagamento pelas operadoras de planos de saúde. A seguir, indígenas e quilombolas pedem ao presidente do STF que sejam ouvidos antes da homologação do acordo de reparação de danos do rompimento da barragem de Mariana. E ainda, transportadora aérea vai ter que indenizar seguradora por extravio de carga em voo internacional. Os detalhes já já. Indígenas e quilombolas pedem ao presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, que sejam ouvidos antes que a corte homologue o acordo de reparação de danos com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. Na semana passada, o Supremo assumiu a mediação do acordo. Repórter Viviane Novaes traz as informações. O pedido foi feito ao Supremo por meio de um grupo de 8 advogados de São Paulo e do Distrito Federal. Eles representam 3 associações dos municípios de Aracruz e Conceição da Barra, no Espírito Santo, que foram atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. A bacia do Rio Doce, que corta a região, foi contaminada com metais pesados, o que prejudicou a pesca e a qualidade da água. As lavouras de produtos como o milho, feijão e mandioca foram devastadas. Tudo isso afetou a autonomia econômica dos indígenas e quilombolas. A tragédia ocorreu há quase 9 anos e até hoje não houve a reparação dos danos. Na última sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o acordo de repactuação pelos danos causados, no valor de 170 bilhões de reais. Segundo a petição enviada ao STF, indígenas e quilombolas não participaram do acordo. O documento afirma: o acordo de repactuação dedicou vastas páginas à reparação dos povos indígenas, das comunidades quilombolas e das comunidades e povos tradicionais, mas o fez sem a participação deles e, portanto, as decisões tomadas não tiveram seus consentimentos livres, prévios e informados. A petição lembra que a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho determina que os governos deverão consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. As associações de indígenas e quilombolas pedem que o Supremo não homologue o acordo antes que eles sejam ouvidos. Também reivindicam que a Corte faça estudos para avaliar o impacto social, espiritual, cultural e ambiental que o acordo possa ter sobre eles. O Supremo decidiu que a companhia aérea Latam deve indenizar o Bradesco pelos valores que a seguradora do banco pagou a pessoas que tiveram cargas extraviadas em voo internacional. Por se tratar de uma relação de consumo entre essas empresas, prevaleceu o Código de Defesa do Consumidor, que exige a reparação completa pelos danos causados. Quem traz mais detalhes é o repórter Pablo Lemos. A Bradesco Seguros buscava ser indenizada pela Latam por meio de uma ação regressiva. Esse tipo de processo permite a quem foi obrigado a indenizar alguém
cobrar os valores pagos do verdadeiro culpado. Para ter esse direito, a seguradora recorreu contra uma decisão que havia beneficiado a companhia aérea, que reconheceu a responsabilidade prevista numa convenção internacional que limita o valor da indenização em caso de destruição, perda, avaria ou atrasos. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que as limitações da Convenção Internacional são voltadas para o transporte de passageiros e bagagens e não alcançam a prestação de serviços de carga. O relator do caso foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele reforçou que, embora o transporte aéreo internacional esteja sujeito a convenções internacionais, a proteção ao consumidor permanece um princípio constitucional, especialmente nas situações em que a prestação de serviço apresenta vícios que geram danos ao consumidor. Na decisão, Moraes destacou que não se trata de transporte de passageiros e de bagagem, mas de vício na prestação de serviço de transporte aéreo de mercadoria e o consequente reconhecimento do direito de regresso decorrente de contrato de seguro. Com base em entendimento do STF, o ministro Alexandre de Moraes decidiu que a Latam deve indenizar integralmente a seguradora do Bradesco pelo extravio de carga em voo internacional. O entendimento é de que, por se tratar de uma relação de consumo, prevalece o Código de Defesa do Consumidor, que exige a reparação completa pelos danos causados. Moraes também acrescentou que os tratados internacionais não podem reduzir esse direito quando se trata de relações de consumo. O Supremo considerou inconstitucional a alteração feita na Constituição do Estado de Alagoas, que obrigava a participação de parlamentares na composição de conselhos e comitês do Poder Executivo. A repórter Carolina Chaves tem as informações. A proposta, que alterou a Constituição do Estado de Alagoas, previa a participação de, no mínimo, 2 representantes da Assembleia Legislativa na composição de conselhos, fóruns, comitês gestores e fundos do Poder Executivo Estadual. Na ação apresentada ao STF, o governo do estado argumentou que a emenda permitia a interferência indevida do Poder Legislativo sobre a organização, a estruturação e o funcionamento do Executivo. O relator, ministro Edson Fachin, observou que a colaboração entre os poderes é essencial para garantir a efetivação dos direitos fundamentais e a participação na gestão pública, mas que nenhum poder pode reduzir o espaço de atuação do outro. No voto em plenário virtual, Fachin avaliou que a emenda fere a independência do Poder Executivo alagoano e considerou a norma inconstitucional. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. O projeto Formando Gerações recebeu mais uma turma para vivenciar a realidade do Judiciário em Porto Alegre. A proposta do Memorial do Judiciário desperta estudantes de escolas públicas e privadas a refletirem sobre cidadania, direitos e deveres, além da estrutura dos poderes. A reportagem de Paula Marcon. Mais do que esclarecer sobre o funcionamento dos 3 poderes e o papel do judiciário, o Formando Gerações é uma verdadeira aula de cidadania. Na última semana, Sabrina foi responsável por receber os alunos do 9º ano do Colégio Bom Conselho, no espaço do Memorial do Judiciário, no Palácio da Justiça. Eles estão com essa expectativa de que no ano que vem a maioria deles vai poder tirar um título de eleitor, então a questão dos 3 poderes está muito forte para eles. E foi interessante, apesar de que eles estão próximos de começar a votar, a gente vê como eles têm confusão, como eles ainda não compreendem como que é essa divisão de poderes e também dentro das diferentes esferas do país, né? O programa Formando Gerações existe desde 2004 e já atendeu mais de 16 mil alunos de escolas públicas e privadas de Porto Alegre e região metropolitana. É importante ter consciência do que está acontecendo agora no Brasil, de como funciona a política, como são criadas leis, como é julgado um processo. Depois do bate-papo, que dura aproximadamente 2 horas, os alunos que participam do projeto realizam uma sessão de julgamento simulada. Eles assistem a um vídeo fictício de um caso real e interpretam todos os atores envolvidos no tribunal do júri. Rodrigo é professor de História e destacou a importância dessa aula prática para evidenciar ainda mais o que os estudantes devem aprender na escola. É uma experiência muito bacana, né? Os alunos vêm aqui, têm a oportunidade de vivenciar e principalmente de debater e refletir, né, sobre os 3 poderes, mas especificamente sobre o judiciário.
né? E ver na prática, né, como essas coisas acontecem e poder sair um pouco do ambiente da sala de aula, né, para pensar outras formas também desses processos de ensino-aprendizagem, especialmente da história do nosso Brasil. No próximo bloco, o STJ afasta uso capião de imóvel em caso de sociedade de economia mista com destinação pública. E as iniciativas do Judiciário Mato-Grossense para aprimorar a prestação de serviços à população. Voltamos em instantes. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a possibilidade de uso capião de imóvel em caso de sociedade de economia mista com destinação pública. Repórter Jéssica Castro com as informações. Por unanimidade, o colegiado rejeitou o pedido de reconhecimento de uso capião de um imóvel de propriedade da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, a CAESB. A uso capião é quando a aquisição de um bem móvel ou imóvel é reconhecida em razão do seu uso por determinado prazo sem oposição do dono e de outras condições legais. Os autores da ação de uso capião extraordinária ajuizada contra a CAESB argumentaram que ocupam uma área de mais de 7.000 metros quadrados há mais de 15 anos, o que seria suficiente para o reconhecimento da aquisição da propriedade pelo decurso do tempo. Mas em primeiro e segundo graus, o pedido de uso capião foi rejeitado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entendeu que, constatado o domínio público sobre o imóvel indevidamente ocupado, deveria ser determinada a sua desocupação, conforme pedido apresentado pela CAESB na contestação. Por meio de recurso especial, os ocupantes do imóvel alegaram que, sendo a CAESB uma sociedade de economia mista, submetida ao regime de direito privado, nada impediria o reconhecimento da uso capião. A ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, explicou que, conforme previsto no artigo 102 do Código Civil, os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Desta forma, para a terceira turma, como o imóvel pertence à sociedade de economia mista e tem destinação pública, não seria possível a uso capião. Assim, o colegiado manteve a decisão judicial que, no mesmo processo, acolheu o pedido da CAESB para reintegração de posse. O Ministério Público Federal pediu informações aos governos federal e estadual sobre a ação policial que resultou na morte de 2 pessoas em área de conflito agrário no Pará. Márcio Fontinelli tem os detalhes. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão abriu inquérito para acompanhar casos de violência policial em conflitos agrários no Pará e solicitou informações ao INCRA e ao governo do estado sobre uma ação em uma fazenda em Marabá que terminou com a morte de 2 pessoas. O episódio aconteceu no dia 11 de novembro, quando eram cumpridos 3 mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão na área ocupada por famílias sem terra. O MPF quer saber, no prazo de 15 dias, se a fazenda em questão está na lista de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso realizou o encerramento do Outubro Movimente. A repórter Luana Dalbian tem os detalhes do evento que ofereceu uma série de atividades para aprimorar a prestação de serviços à população. Visando capacitar os servidores por meio de palestras e oficinas, o evento Outubro Movimente contou com uma programação intensa e teve o seu encerramento na Escola dos Servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Com o tema Colaborar para Transformar, a ação abordou várias temáticas sobre a inovação no serviço público. Esse movimento do Outubro Movimente ele serve para a gente respirar um pouco, ver que existem outras soluções mais eficientes e que a gente pode compartilhar isso com outros órgãos. Então é um momento de reflexão, de descompressão, para a gente trazer novidades para a nossa rotina do dia a dia. O evento também contou com a apresentação da atriz Cotinha Cuiabana, que de forma descontraída alegrou o público. Os servidores e servidoras também assistiram à palestra que trouxe o tema Colaboração para um governo digital eficiente. A gente já tem grandes desafios na administração pública, dificuldades de desenvolver políticas públicas e a gente vai conseguir resolver muitos dos problemas
com esse espírito colaborativo. Então, isso é de suma importância para que a gente consiga desenvolver os projetos, as ideias e entregar melhores soluções, melhorar a vida da população mato-grossense. Servidores e servidoras que participaram da programação receberam diversas ferramentas para aplicar no dia a dia do trabalho. Nós estamos vivendo um momento de transformação social, de transformação tecnológica, e é muito importante trazer palestras, de trazer conhecimento, de trazer compartilhamento de informações, de movimentos, de tendências, para que nós, servidores, estejamos sempre alinhados e antenados com essas transformações e mudanças para a gente poder aplicar com maior eficiência e eficácia dentro do serviço público. No próximo bloco, a gente fala sobre adoção por casais homoafetivos. E um casamento coletivo movimentou o Palácio da Justiça em Porto Alegre. 19 casais tiveram oportunidade de oficializar a união. Até já! O assunto agora é adoção por casais homoafetivos. Não há entraves para esse tipo de adoção. E mais de 200 crianças foram adotadas por casais homoafetivos este ano. Acompanhe na reportagem de Eli Cristina Azevedo. Dados do Sistema Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça apontam que 21.200 adoções foram realizadas desde 2019 até 2023. Destas, mais de 1.300 foram feitas por casais homoafetivos. Em 2024, foram 203 adoções por casais homoafetivos. Não existem entraves legais para que casais homoafetivos adotem crianças. Em Mato Grosso, este magistrado e o companheiro dele conseguiram realizar o sonho da adoção em outubro de 2013, adotando 2 irmãos. O que eu queria, era uma criança que ela já foi rejeitada, que ela já teve essa dificuldade. Então, nós pensamos nisso também, mas Deus, um dia que ligaram do abrigo, falaram para nós, eram 2 crianças. Chegamos lá, na hora que eu vi eles, eu senti que eles eram meus filhos. Foi uma coisa assim que não dá para explicar. Naquela mesma noite, o Lourenço perguntou se ele podia me chamar de pai. Nossa, foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. Eu acho que Deus faz tudo muito certo, que quando veio a adoção, veio um bebezinho e uma criança que já estava com 4 anos e tudo, tinha acabado de completar 4. Então, assim, eu acho que Deus faz as coisas muito certas e, graças a Deus, colocou na nossa vida 2 bênçãos. Hoje, o sonho de ter uma família se tornou uma realidade que transformou a vida dos filhos. Eu sonho em formar em medicina, com especialização em dermato, porque meu pai está fazendo dermatologia, biomedicina, e, é muito top ver ele mexer com essas coisas. E, eu tenho o sonho de ser justo que nem o pai Wagner e dedicado que nem o pai Fábio. Como é para você ter 2 pais? Pai em dobro? Normal. Que nem alguém tem um pai e uma mãe. Eu me sinto amado e feliz. A paternidade não é fácil, mas é a melhor coisa do mundo. O Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul fez mais uma edição do casamento coletivo com a participação de 19 casais. A cerimônia foi no mezanino do Palácio da Justiça. Repórter Mauro Percones acompanhou. A iniciativa é uma parceria do Poder Judiciário Gaúcho com o Registro Civil da Primeira Zona de Porto Alegre. São pessoas que muitas vezes têm outras necessidades, e priorizam outras coisas na vida. E o tribunal proporciona a realização desse sonho, que é o casamento para esse pessoal. Para embelezar ainda mais a união matrimonial, foi proporcionado aos casais o fornecimento de roupas, salão de beleza, barbearia, fotografia, decoração e buquê de flores para as noivas. Muitos casais esperam muito tempo para conseguir viabilizar a realização deste sonho. Tô bem ansioso, bem nervoso, suando bastante. Primeira vez também, E aí, Uri, cara, e chegou o dia então, como é que tá sentindo? Um grande sonho? Um grande sonho desde cedo, muito nervosa, muito ansiosa.
mas muito feliz. E chegou o grande dia, o sonho de casar em um palácio. Muitos casais se prepararam ao longo dos anos e agora chegou a oportunidade de trocar as alianças. Os 19 casais de noivos foram conduzidos até a Galeria dos Casamentos, local onde desde as décadas de 60 e 70 são celebrados matrimônios de pessoas que não podem arcar com as despesas. Uma das finalidades, inclusive, adotadas pela atual gestão, como também já tinha acontecido na administração anterior, é desse intercâmbio, dessa comunicação com a comunidade, realizando eventos que possam significar ao mesmo tempo a importância do Poder Judiciário, prestigiando uma instituição milenar, como é o caso do casamento, né? Esse casamento coletivo é uma parceria, uma cooperação existente entre a Corregedoria Geral da Justiça e o cartório da primeira zona do Registro Civil e pessoas naturais aqui de Porto Alegre, e visa justamente a possibilitar que as pessoas, de forma gratuita, né, possam celebrar essa importante instituição que é o casamento aqui no Palácio da Justiça. Quem tiver interesse em selar a união através do casamento coletivo pode buscar mais informações no e-mail memorial@tjrs.jus.br. O Tribunal de Minas Gerais está participando do Outubro Rosa, a campanha de prevenção e combate ao câncer de mama. E para fechar o mês, o TJMG, que vai manter a campanha durante todo o ano, relembra os cuidados e a importância da prevenção da doença. Reportagem Cátia Matos. A Ivana descobriu que tinha câncer de mama aos 47 anos. Ela fez o autoexame e sentiu que a mama estava diferente. O diagnóstico foi no início da doença e com 1 ano de tratamento, ela já estava curada. Mas a luta da Ivana ainda não terminou. Eu fiz o ciclo todo, graças a Deus, Deus deu a cura, né? Mas deu metástase na coluna cervical. Aí agora o meu tratamento é para a vida toda. Depois do câncer de pele, o de mama é o que mais mata mulheres no Brasil. Os dados são do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que revelou também que as regiões Sul e Sudeste são as que têm a maior incidência da doença. Só nessas duas regiões estão concentrados cerca de 70% dos casos. A estimativa do INCA é que em 2024 sejam diagnosticados quase 74 mil novos casos de câncer de mama no país, com um risco de mais de 65 casos para cada 100 mil mulheres. Fazer a mamografia com a frequência indicada pelo médico pode evitar a gravidade da doença. Eu faço de ano em ano. Uma vez por ano eu faço mamografia, faço os exames, né, de prevenção, faço tudo. E é para lembrar da importância do autocuidado que a campanha Outubro Rosa foi criada, uma chamada para os exames de prevenção. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais participa da campanha. Um posto de atendimento itinerante está percorrendo as unidades do tribunal para orientar os servidores sobre a doença. Hoje em dia, a gente não preconiza mais só a questão da técnica do autoexame. Tem que apertar assim, tem que ter uma data específica para realizar o autoexame. Não. A gente orienta que é importante para toda mulher conhecer o próprio corpo. Mesmo o autoexame ainda não tendo essa coisa mais de uma técnica específica, muitas vezes a mulher que se conhece, às vezes ela vai ser a primeira pessoa a se mobilizar para procurar um diagnóstico, uma solução. A campanha do tribunal alerta também para o câncer de mama em homens. É importante alertar para isso, porque às vezes os homens, eles não acham que eles são afetados pelo câncer de mama, né? É raro, 1% dos casos, mas pode acontecer. Rosa em outubro, cuidado o ano todo. Este é o tema da campanha do TJMG neste ano. Essas campanhas coloridas, né, elas são boas para alertar, mas a gente não tem que cuidar do câncer de mama só em outubro. O câncer de mama aparece de 1º de janeiro a 31 de dezembro. São doenças traiçoeiras,
no início silenciosas, que precisam ser combatidas durante todo o período. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.